Isso aqui é bem aleatório, mas eu tava no sítio hoje vendo essas plantações aqui, ó, essas folhas, e eu lembrei de uma coisa muito interessante que é a seguinte: eu sempre tive dificuldade de pintar vegetação. Eu sempre tive dificuldade de entender especificamente a cor verde. Vocês já tiveram essa dificuldade de entender a cor verde para trazer para suas pinturas de um jeito mais natural, que um jeito que convence as pessoas de que tá batendo luz ali ou que tá na sombra e tal? Eu realmente sempre tive essa dificuldade. E aí, observando essa vegetação lá no sítio, eu lembrei de uma coisa que clicou para mim em certo momento da minha vida profissional, que é sobre como resolver isso de uma forma muito simples, na verdade. Eu vou tentar explicar isso para vocês porque é bem interessante. Seguinte, eu dificilmente penso que quando eu estou pintando vegetação, eu estou usando verde. E essa mentalidade, ela veio muito mais quando eu comecei a estudar pintura a óleo, pintura tradicional. Por quê? Na pintura tradicional, não necessariamente você teria a cor verde na sua paleta. Na verdade, a gente tem duas cores muito importantes e variações dessas duas cores, mas muito importantes, que são as cores amarelo e azul, certo? E isso parece muito óbvio, mas quando eu vou fazer a pintura de uma vegetação, eu nunca penso em verde. Eu estou pensando se aquela cor que eu vou pintar ou é mais amarela ou mais azul. Sempre vai ser uma mistura das duas, mas eu sempre vou forçar mais a mão em pigmentos azuis ou pigmentos amarelos. Dessa forma, fica muito legal de você pintar vegetações e a gente consegue ver de uma forma muito clara nessas fotos aqui. Vamos dar um zoom em uma das folhas perfeitas para esse exemplo. Ó, essa folha aqui, ó. Essa folha aqui é o exemplo perfeito. Por quê? A gente está numa área de sombra, mas se a gente usar o Color Picker aqui, a gente consegue perceber que todos os planos dessa folha que estão virados para cima, eles são extremamente frios. Eles têm uma temperatura fria, né? Eles são mais azuis. Isso aqui é um ciano quase que puro, ó, um pouquinho de amarelo só. Só que os planos que estão virados para frente ou para baixo, eles ficam muito mais amarelos com um pouquinho de azul. Percebe que dificilmente na minha color wheel aqui eu vou ter um verde extremamente mediano, onde eu tenho metade amarelo e metade azul de pigmento. A gente quase sempre vai ter essa situação, onde eu vou ter bastante azul com um pouquinho de amarelo ou bastante amarelo com um pouquinho de azul. E essa folha aqui, ela dá todo esse cálculo para a gente e tem uma justificativa muito importante, óbvio. Qual que é a justificativa? Os planos que estão virados para cima, eles estão sendo iluminados pelo céu. Por isso que eles são mais azulados. É como se fosse uma grande softbox em cima de todos os nossos elementos. Os planos que estão virados para frente ou para baixo, eles estão sendo iluminados ainda de forma indireta, mas de uma luz mais direta que está batendo no chão e voltando nessa folha especificamente aqui. Mas a mesma coisa acontece quando a gente tem luz direta nas nossas folhas. Olha que bacana aqui. A gente tem aqui as folhas que estão sendo iluminadas pelo sol diretamente, elas são aquelas folhas com bastante amarelo e um pouquinho de azul para dar a tonalidade de verde. Ou até, dependendo, vira só um grande amarelo, né? E na sombra, a gente tem a mesma ideia de ter bastante azul com um pouquinho mais de pigmento amarelo. Algumas cores vão pender também para algo bem acinzentado, mas geralmente a gente vai ter sempre essa troca em vegetação. E isso é muito legal para você, de novo, equilibrar a sua pintura e criar verdes mais interessantes, tá? Eu, quando cliquei e eu entendi um pouquinho mais dessa mistura que parece tão óbvia, né? Eu falando agora para vocês, parece tão óbvia, mas que todo verde que você está enxergando, provavelmente, se ele está em sombra, ele é muito mais azulado, e o verde que está na luz, ele é muito mais quente, muito mais amarelado. Então você consegue fazer esse equilíbrio e, de novo, trazer uma riqueza cromática muito legal para a sua pintura de vegetação, tá? Então eu trouxe alguns outros exemplos de pinturas aonde o mesmo efeito vai acontecer, mas com uma paleta mais diferente, né? Onde essas cores mais frias, elas vão pender um pouquinho mais para um cinza. Essa aqui é uma pintura do John Singer Sargent, né? Uma pintura à la prima, que ele
fez muito rápido, mas a gente consegue ver basicamente esse mesmo efeito. Olha como a grama ela é muito mais amarela, com um pouquinho de pigmento azul, para dar uma esfriada, né? Só para não ser aquele amarelo puro, né? Bem forte. E na sombra, a gente tem esse mesmo amarelo, só que muito mais frio. Ele caminha muito mais para a direção do frio e bem mais desaturado nessa paleta aqui específica do Sargent. Essa aqui é do Zorn. Mas olha que legal aqui. Nesse caso, ele até vai brincar muito mais com as nuances e não vai seguir essa regra que eu falei, porque não é uma regra, né? Vai depender muito da cor, do ambiente que tá, da estação do ano, muita coisa vai mudar. Mas aqui, por exemplo, olha como a folha iluminada, ela é muito, 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 muito azul. Nesse caso aqui. Em outras áreas, ela é muito mais quente, certo? Mas ainda a gente segue essa mesma regrinha. É sempre, sempre um azul com um pigmento um pouquinho mais amarelado ou um amarelo com um pouquinho de pigmento azul. Dificilmente tem esse meio a meio, assim, sabe? Ó, aqui de novo, na sombra, é muito mais frio nessas áreas de sombra, mas também temos sombras que são bem mais quentes, só que extremamente desaturadas. O Zorn, ele consegue criar uma nuance muito legal com uma paleta bem limitada, né? Ele criava essas pinturas muito vibrantes e muito frias ao mesmo tempo, com cores bem frias na área de luz. Ele conseguia brincar muito bem com isso. Ele usava até branco para trazer essa nuance de claridade nessas folhas mais brilhantes, né? Então ele passeia muito bem, criando pinturas extremamente vibrantes. Essa aqui já é do Sorolla. Então aqui no Sorolla, ó, ele usa nas folhas algo bem mais quente, ele exagera bem mais. Ó. Então aqui a gente tem praticamente um amarelo bem literal, né? E nas sombras, ele vai bem para a cor azulada, bem fria. Ó. Ele vai bem para o azul. Dependendo do color picker que a gente coloca, ele vai algo bem próximo de um azul marinho, alguma coisa assim, né? E na sombra nem se fala, né? Na sombra ali vai quase para um violeta. Então, percebe como a gente tem sempre, principalmente é isso que eu queria deixar claro aqui, como a gente tem uma distância muito grande entre a área de luz e a área de sombra, ou a área que está virada para o céu e a área que está virada para uma bouncing light vinda do chão, a gente sempre tem uma grande discrepância de uma cor para outra. Ao invés de você simplesmente fazer uma pintura que seja extremamente monocromática, onde você, sei lá, coloca um verde aqui, aí você fala, ah, tá, vou pintar verde. Aí você vem e pinta esse verde claro, aí você vai escurecer e vira esse verde escuro. Isso aqui é muito simples, é muito, digamos, até meio pobre numa questão de riqueza cromática na sua pintura. É muito bacana você passear muito mais aqui na sua matiz, trazendo riqueza cromática para sua pintura, ao invés de ser simples o suficiente. Então a gente tem exemplos de variações enormes aqui, mas que vêm dessa pequena folha no meio do mato ali, no meio do sítio, tomando um cafezinho de qualidade. Eu lembrei o que me fez mudar bastante até a forma que eu pintava a vegetação e melhorou muito a minha pintura. E eu queria compartilhar com vocês, tá? Aproveitando o ensejo, queria lembrar vocês que quinta-feira, a partir das 7 horas, teremos um aulão sobre Color Sketch, Color Composition, que é uma etapa muito importante na execução de uma ilustração. Para mim é a etapa mais importante, depois de thumbnail ali, é uma das etapas mais importantes, se não a mais importante, antes do render e tal, que prepara todo o terreno para que você possa renderizar mais rápido. Então a gente vai falar muito sobre como eu penso essa etapa, que é uma parte bem difícil, passar exercício para vocês, que vocês podem usar para praticar esse tipo de exercício. E esse tipo de percepção aqui sobre cores pode te ajudar bastante na hora de criar uma ilustração de um jeito até mais rápido e criar ilustrações cada vez mais interessantes, cada vez melhores aí. Beleza? É uma diquinha muito rápida que eu tive com um insight lá vendo essa folha. É uma brisa total, mas eu espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Pente de vegetação agora com o Marcão. Cara, mas é uma parada que é super difícil, extremamente difícil, especialmente se você tá ao ar livre, tentando enxergar as nuances do verde, é muito difícil de você captar na hora qual é a tonalidade correta desse verde. Então a minha sugestão é, tenta distanciar a área de luz e a área de sombra, ou pelo menos a inclinação desse plano, né? Se você pensar que essa folha, na verdade, ela pode ser simplificada para, por exemplo, um plano inclinado, vários planos inclinados, né? Como se isso aqui, ó, fossem vários planinhos inclinados. E que cada plano desse aqui vai estar virado para um lado.
específico. Um vai estar virado para o céu, outro vai estar virado para frente, outro vai estar virado um pouquinho mais para baixo, e esse aqui vai estar virado praticamente para o chão, sabe? Quando você tem essa noção, você consegue criar variações ao longo do mesmo objeto, deixando ele mais interessante, sabe? É bem legal, tá bom? Então a gente tem muito o que conversar sobre esse tipo de coisa no aulão sobre Color Composition. E eu quero divulgar porque esse aulão aí vai estar disponível para os membros do YouTube. De novo, quinta-feira ao vivo, às 7 horas. Estejam lá, membros do YouTube. Belezinha? Que vai ser muito bacana. Eu estou preparando um material muito legal para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tá bom? Acho que o Gurney fala isso sobre isso no Color and Light. Ele tem um texto muito legal no blog dele e ele trouxe para o livro Color and Light, que é o problema do verde, né? Que tem todo um pensamento de que capas verdes não vendem tanto. Tem toda uma questão assim sobre o verde, né? Meio que até essa dificuldade de pintar verde que ele aborda de uma forma mais aprofundada no Color and Light, mas que quando você pratica a pintura tradicional, tudo faz sentido ali do Color and Light. É que no digital a gente tem tanta gama de possibilidades de escolha de cor que a gente acaba até ficando meio perdido, né? Então esse tipo de pensamento que simplifica bem as cores pode ajudar bastante, sim, a produção das suas pinturas. Mas lembrando que isso aqui não é só para o verde, óbvio. Isso aqui acontece com todas as cores, essa variação de matiz e tal. É que no verde, especificamente, como a gente não tem tanto contato pensando sobre isso, a gente olha uma folha dessa e a gente fala, ah, verde. Mas tem tanta nuance e tanto jeito de você pintar isso, como eu mostrei, né? O Zorn faz de um jeito, o Sargent fazia de outro. Claro que isso vai depender da estação do ano, da luz que estava batendo, do horário do dia. E o Sorolla também fazia de um jeito diferente, mas que a gente tem essas variações que se você entende como encaixar isso, esse conceito que eu passei dentro do seu processo de pintura, as coisas tendem a ficar mais fáceis, eu acredito. Tá bom? Então é isso. Valeu? Marco, você já pintou com guache? Acho que é uma tinta que ajuda bastante a perceber essas relações, por ser muito opaca e a forma do processo que ela te obriga a pintar. Eu já pintei muito com guache, especialmente na faculdade, ali no meados de 2010, 2011. Eu concordo, porque até uma forma de você, quando você não entende muito pintura, você tende a clarear muito com o branco, né? E o branco, ele estraga completamente a sua riqueza cromática. Então, quando você entende essas mudanças de matiz e tenta abordar isso na pintura com tintas mais opacas, como o guache, realmente você tem que rebolar ali para não deixar suas cores sem graça, né? Mas eu pinto hoje muito mais com óleo, guache eu quase não mexo tanto. Óleo e um pouco de acrílico é o que eu mexo mais, tá? Mas realmente guache é uma tinta que te força a planejar muito mais a pintura do que o óleo, que você pode tirar a tinta e pintar de novo, enfim. Legal, espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Vou tentar trazer mais aqui para as nossas lives, beleza? É isso que eu tinha para falar sobre essa folha, tá? 10 minutos falando sobre uma folha. Beleza? Ai, ai.